Os elementos radioativos são aqueles que possuem átomos que emitem radiação alfa, beta e gama. A radioatividade é um fenômeno que ocorre quando o núcleo de um elemento químico se desintegra ou se torna instável, emitindo energia. Alguns desses exemplos de elementos radioativos são polônio, astato, radônio, frâncio, rádio, actínio, tório, protactínio, urânio. A radioatividade tem contribuído para o avanço da ciência e da tecnologia, mas a exposição excessiva a ela pode ser perigosa. Quando a dose de radiação é alta, pode afetar vários órgãos e tecidos do corpo humano, causando sintomas como náuseas, vômitos, queda de cabelo, alteração no sangue e lesões na pele. O casal Curie foi o primeiro a utilizar um termo de radioatividade, e Marie Curie descobriu o polônio e o rádio, dois novos elementos radioativos. Bom, e nada melhor sobre a gente estar falando sobre elementos radioativos e radioatividade como um especialista sobre isso falar um pouco para a gente. Os átomos têm um núcleo formado por prótons e nêutrons e orbitado por partículas menores, os elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não têm carga. A quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do átomo é o que determina sua natureza. Dois átomos com a mesma quantidade de prótons são o mesmo elemento, mas se tem quantidades diferentes de nêutrons, são isótopos desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio é o átomo mais simples que conhecemos na tabela periódica, com apenas um próton e um elétron. Mas se adicionamos um nêutron a esse átomo, ele se transforma em deutério, um isótopo do hidrogênio que tem suas mesmas propriedades químicas, mas uma massa diferente. Todos os elementos da tabela periódica têm isótopos. Alguns deles são estáveis, ou seja, conseguem manter a estrutura do seu núcleo. Tanto o hidrogênio como o deutério são eletricamente neutros, porque as cargas do seu próton e de seu elétron se anulam. Se eliminarmos o elétron desse átomo, ele se torna um íon de hidrogênio com carga positiva, ou seja, suas propriedades químicas mudam. Para isso acontecer, precisamos que um tipo de radiação interaja com esse elétron com energia suficiente para mandá-lo para longe do núcleo. Tipos como os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Eles podem mudar quimicamente um átomo, por isso tem a capacidade de destruir células humanas ou causar câncer, por exemplo. Esse tipo de radiação é chamada de ionizante. Também há tipos de radiação como as ondas de rádio comuns, as micro-ondas, os raios infravermelhos e o espectro da luz visível a nossos olhos. Eles podem fazer átomos vibrarem, mas não causam mudanças na sua estrutura. E como um elemento pode ser radioativo? Alguns isótopos de elementos têm combinações de prótons e nêutrons que são instáveis. Os átomos desse elemento se desintegram naturalmente para ficarem estáveis, e ele pode se transformar em outro elemento,